Olá, boa tarde. Nós estamos entrando aqui um minuto antes para dar tempo de você pegar a sua caneta, pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Com certeza eu sei que você vai ser muito edificado. E eu quero dizer desde já, incentiva aos seus amigos, incentiva aos seus irmãos, porque é muito importante estudar a palavra, principalmente no teor da teologia. Você vai aprender a dar respostas quando você for assim questionado com relação à palavra de Deus. A sabedoria vem da palavra do Senhor. Amém? Então o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a gente aprende na palavra. Então daqui quantos minutos? São 3 horas já. 3 horas. Então, olá, boa tarde. Nós estamos aqui juntos para nós estudarmos o nosso Vem Estudar Comigo. Eu quero, inclusive, nesse início, recapitular alguns temas que nós estudamos a semana passada. Nós entramos no capítulo 2 e estudamos sobre a inspiração das Escrituras. E depois nós chegamos até as falsas teorias da inspiração da Bíblia. Então eu quero, pelo menos esse tópico aqui, eu quero relê-lo novamente, porque nós paramos num outro tópico, mas para que você possa lembrar daquilo que nós estudamos a semana passada. Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas que o estudante não deve ignorar. Algumas são muito antigas, outras têm surgido recentemente, e ainda outras hão de aparecer. Na sua maioria, a verdade vem junto com o erro, e muitos têm se deixado enganar. Apresentaremos algumas das falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia. E, por fim, a teoria aceita pelos cristãos genuínos. Então vamos ver. Primeiro, teoria da inspiração natural da Bíblia. Essa teoria ensina que foi escrita por homens dotados por força intelectual especial, como por exemplo Sócrates, Platão, Milton e inúmeros outros. Os escritores da Bíblia afirmam que era o Senhor quem falava por intermédio deles. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. Nós já estudamos isso aí já. Ótimo, mas a gente vai recapitular isso aí, Tá importante. bom. Segundo Samuel, né? Isso, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. Deixa eu me ajeitar direitinho aqui, para você me ver. Quanto, amor? Capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Jeremias 1, 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. É sempre importante você anotar, né? E se você tiver, por exemplo, perdeu alguma coisa, vai lá nos nossos vídeos e vê a última aula. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Então, quem falava aqui nesses textos que nós acabamos de ler? O Espírito, O próprio Deus. O próprio Deus. Mais alto para o pessoal que ouvir a resposta. Teoria da inspiração divina comum. Essa teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma inspiração que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos e ensinamos. Você concorda com isso? Não. Você concorda? Você concorda, Abner? Não. A gente tem o prazer hoje de estar aqui com
a companhia do Abner aqui conosco, aqui, estudando com a gente. Essa é uma teoria da inspiração divina comum. Não é uma inspiração Que Deus deu e pronto, né? Pelo Espírito Santo. Teoria da inspiração parcial. Essa teoria ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Você concorda com isso? Tem muita gente que concorda, mas na realidade não é. O perigo desse ponto de vista é colocar nas mãos do homem infinito, frágil e falível, o poder de determinar o que é quando Deus está falando. Desse modo, outorga-se ao homem o poder sobre a verdade infinita, em vez de sujeitar-se a ela. Quer fazer algum comentário? Não. Ótimo. Teoria da inspiração de ideias. Essa teoria ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não suas palavras, que ficaram a cargo dos escritores. Ora, essa teoria é falha, porque a expressão do pensamento é por meio da palavra, e não dá para separar a palavra da ideia. Entendeu? Você entendeu? Se não entendeu, o que você vai fazer? Você vai lá no comentário e coloca assim, no comentário, pergunta, e faz a pergunta, para que eu possa olhar lá e ver que você fez uma pergunta, não apenas um comentário. Outro ponto, a teoria correta da inspiração da Bíblia. É chamada de teoria da inspiração plenária ou verbal. Anota isso. Essa teoria ela é chamada da inspiração plenária ou verbal. E ensina que todas as palavras da Bíblia foram inspiradas nos seus autógrafos originais, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas houve uma cooperação vital entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Assim, aqueles homens escreveram a Bíblia com as palavras do seu vocabulário, porém, sob a influência ou inspiração tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi, de fato, a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Para a gente poder ver até mesmo a própria eficácia da palavra. E eu sei que muitas vezes você leu alguns capítulos ou versículos na Bíblia e para você soou como uma coisa normal ou com um mero fato histórico em determinado momento da sua vida. Mas teve um outro momento que você leu o mesmo texto, o mesmo fato, e ele lhe saltou ao entendimento sobre aquela passagem da Bíblia, especificamente para aquele momento. E você então fica alegre, feliz. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Quem é? Por isso que prova a eficácia da Bíblia. Quem está trazendo esta inspiração a que você possa entender? É o Espírito de Deus. O que eu achei interessante que ele falou é que não foi algo... a pessoa não entrou em transe, né? E ali foi escrevendo, inconsciente. Quer dizer, não foi psicografado. Foi a consciência dele, inspirado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Ele estava consciente. Não entrou em transe e ali foi escrevendo sem nem saber o que escrevia. Ele foi consciente escrevendo aquilo que Deus ia falando ao seu espírito. Amém. Você está ouvindo essa voz aqui? É a voz da bênção de Deus na minha vida, minha esposa. Amém? A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nenhum escritor ou qualquer servo de Deus pode ser considerado inspirado no mesmo sentido. É interessante isso, né? Uhum. Porque depois do Novo Testamento,
quando a igreja recebe o Pentecostes, ela recebe o Espírito Santo de Deus, que agora, residindo em todo aquele que recebe o Senhor como seu Salvador e nasceu de novo, este Espírito vai revelar agora, a partir dele, a palavra que ele, naquele momento, está interpretando. Tal como o exemplo que eu falei agora há pouco, que você lê uma passagem da Bíblia várias vezes e você depois, em determinado momento, inclusive específico, necessário na sua vida, e você lê e fala, e aquilo salta aos seus olhos, porque é o Espírito Santo que está em você agora, ele está revelando a ciência da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Aceitar a Bíblia como sendo parcialmente inspirada não é adequado para uma interpretação correta. Devemos aceitar a Bíblia como sendo a fiel revelação de Deus, e isso abrange sua totalidade, palavra por palavra. Devemos reconhecer que a Bíblia não contém nenhum erro nos registros dos fatos da história, da ciência e das questões relacionadas à fé ou à conduta. Podemos escrever o nível da inspiração das Escrituras usando 4 palavras verbais: plenária, infalível e inerrante. Primeiro, verbal. Todas as palavras são inspiradas. Segundo, plenária. Todas as partes são igualmente inspiradas. Terceiro, infalível. Todas as questões da fé e da moral são certas ou corretas. E inerrante. Todas as questões da ciência e da história são certas. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quer conhecer Deus, quer conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, e fala assim, ô Senhor, me revela, Senhor, como Tu és. Ele já deixou tudo anotado a respeito dele, daquilo que ele ama, daquilo que ele gosta, do amor dele, da misericórdia dele, da paixão dele, da longanimidade dele e do juízo dele. Do juízo. Nós estamos próximos de ver, estamos vendo já o juízo de Deus acontecendo através dos sinais. Estamos próximos de ouvir o chamado do Senhor. Devemos estar prontos e preparados para que Ele nos chame e a gente ouça a sua voz e a igreja seja arrebatada e nós subiremos com ela. Então, mas de qualquer forma, você precisa aprender a respeito de Deus. Como andar e manifestar o caráter, a santidade e o amor de Deus ao mundo, que espera que você possa fazer isso. E por isso você está estudando. É para isso que você está estudando. Para se preparar e como ler as Escrituras Sagradas. Nós vamos começar agora o capítulo 3. Você quer fazer algum comentário sobre isso que passou? Sim. Pois não. Ele fala, né, que a inspiração foi até o último livro, né? Sim. Então ali cessou, porque aí veio o Espírito Santo habitar em cada um de nós, né? E a gente tem a revelação do que já foi escrito. Porque a gente vê que muitos colocam um adendo à Bíblia, como se só a Bíblia não bastasse, né? Assim surgem livros segundo a Bíblia, segundo algumas pessoas, que uma coisa é a interpretação dela. Você falar, essa é minha interpretação, outra coisa é falar, pegar o versículo da Bíblia, torcer, escrever o que você pensa e falar que é a Bíblia. Não é. É assim que nascem as heresias. as heresias. Ou então o Espírito Santo mostra um livro para você andar na Bíblia e naquele livro. Não. A Bíblia é a regra de fé nossa. Sim. E não precisa de mais nada. Os livros podem acrescentar-nos experiências, né? Um pouco ser mais sábio, testemunhos, mas não para nossa salvação. Sim. Tudo que precisar para nossa salvação está escrito na palavra. Ou seja, anote aí, texto sem contexto é pretexto para as heresias. Anotou? Para você que entrou um pouco atrasado, não entrou no horário, quando termina a nossa aula,
imediatamente a gente compartilha o nosso vídeo. Então, se você perdeu algum ponto do nosso estudo, vai lá, entra na parte que você perdeu e você pode recuperar isso para os seus estudos. Vamos começar agora no capítulo 3, falando a respeito do canon das Escrituras. Você vai aprender o que significa a palavra canon. A palavra canon vem do grego escrito com K-non, o que significa cana ou vara de medir. Anota bem isso. Indicando uma regra ou uma norma. Assim, o canon da Bíblia consiste naqueles livros considerados divinamente inspirados. Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já foram plenamente aceitos pelo judaísmo como sendo divinamente inspirados. Todavia, foi somente no ano 90 depois de Cristo, em Jâmia, perto da moderna Jope, em Israel, que os rabinos, num concílio sob a presidência de Ohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o canon do Antigo Testamento. Por isso não houve canonização dos livros em Jâmia. O trabalho desse concílio foi somente ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Flávio Joséfo, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, contemporâneo do apóstolo Paulo, em um dos seus escritos intitulado Contra Apion, declarou: porque não temos entre nós uma quantidade enorme de livros que discordam e se contradizem entre si, entre aspas, como acontece com os gregos, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todos os tempos passados, que cremos juntamente serem divinos. Uma pausazinha para você meditar? Não? Abner? Não, Tá entendendo tudo? não. Como não? Tô. Ah, ele está querendo fazer graça, irmão. E quão firmemente damos crédito a esses livros de nossa própria nação, fica evidente pelo que fazemos. Porque durante tantos séculos que já se passaram, ninguém teve ousadia suficiente para acrescentar nada a eles, cancelar qualquer coisa, nem fazer neles qualquer modificação, tendo se tornado natural a todo judeu, desde o seu nascimento, a estimar esses livros como contendo doutrinas divinas e a perseverar nelas, e caso contrário, morrer voluntariamente por elas. Vocês veem a importância disso, até mesmo de se saber quando as coisas elas se desenrolaram. Isso aqui é um fato para você guardar, porque certamente muitas pessoas ou muitas situações o inimigo vai usar para questionar o seu conhecimento. Eu mesmo, no início da minha conversão, eu fui questionado e em volta de onde eu estava tinha várias pessoas que conheciam muito a letra e eu não conhecia. Por isso é muito bom e importante você estudar e conhecer esses fatos narrados aqui. Eles talvez possam não ter muita relevância espiritual, mas para conhecimento sim. Antes do final do século I, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Então isso é importante você saber, né? O que demorou foi o reconhecimento canônico, e isso devido aos cuidados que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina. Nesse tempo surgiram muitos escritos heréticos, espúrios, com pretensão. Olha só uma coisa, hein, gente? Cuidado com essa palavra aqui, tá? Com pretensão apostólica. Né? Pra gente, porque nós estamos com esse modismo nos dias de hoje. Mas uma coisa aqui é falar de heresias, e outra coisa é falar dos apóstolos de Cristo. Muitas doutrinas heréticas eram encontradas nesses livros, como, por exemplo, as doutrinas e ensinos defendidos pelos gnósticos.
Os gnósticos, eles na realidade eles faziam culto aos anjos, né? Davam muita ênfase aos anjos, que negavam a encarnação de Cristo. Pelos céticos que negavam a realidade da humanidade de Cristo e pelos monofisistas que rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo. Nós temos isso nos dias de hoje ainda, viu? Né? Tem muita igreja que ela é dualista. Ela não acredita na Trindade. Na Trindade. Ela não acredita na Trindade. Na Trindade do homem. Ou seja, não é só na época que havia esses ensinos heréticos. Nós estamos vivendo, inclusive, num tempo em que a ênfase deles vai ser maior, justamente para enganar aqueles que estão correndo para se preparar para o reino de Deus no céu através do arrebatamento da igreja. Muitos livros, antes de serem reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve extrema relutância com respeito às epístolas de Pedro, de João e Judas, bem como ao livro de Apocalipse. Tudo isso revela o cuidado que a igreja tinha e a responsabilidade que envolvia a canonização. Foi justamente no ano de 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago, que o cânon do Novo Testamento foi definitivamente reconhecido e fixado na Bíblia. Antes, no ano 400 DC, todos os livros já eram aceitos como regra de fé para os cristãos. Na atualidade, a Bíblia, como a temos hoje, constitui o cânon ou vara de medir. Pois não? Então, só uma observação, né? O Judas que fala aí, não é o Judas que traiu Jesus. É Judas, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Era Tiago, Judas, eram irmãos de Jesus. Que muitos não reconhecem, inclusive, como, quer dizer, muitos não servos da igreja evangélica, mas muitos não reconhecem como Judas sendo irmão de Jesus, porque consideram que só Jesus era filho de Maria. Mas ela teve mais filhos e filhas. Então, foi justamente, eu li aqui, né? Na atualidade, a Bíblia, como a temos hoje, constitui o cânon ou vara de medir. Você sabe por que diz vara de medir, gente? Por que, Abner? Diz vara de medir. O cânon? Porque eu não sei. Não sabe. Mas por isso que nós estamos aqui aprendendo. Por quê? Por quê? Veja só, vara de medir, medir a sua estatura, medir seu relacionamento com a palavra de Deus e com Deus. O seu crescimento espiritual, o seu conhecimento da revelação da palavra, por isso é vara de medir. Assim, quando a gente é pequeno, tem muita gente que tem o costume de fazer nos umbrais da porta uma medida ali e vem, traz o seu filhinho querido e faz uma marquinha ali. Dali a alguns meses ele vai lá com ele, coloca o filho lá de novo e vê o quanto ele cresceu. A palavra de Deus, por isso que a gente lê constantemente, porque nós vamos medindo o nosso crescimento. Isso é maravilhoso, gente. O quanto nós crescemos. Ou vocês acham? A gente nunca chega certamente à estatura do nosso conhecimento pessoal. Jamais chegaremos à profundidade, porque Deus é insondável. E para conhecer Deus, a gente tem que mergulhar no conhecimento de Deus. Mas, quando eu me converti, eu tinha um conhecimento. Mas conforme eu fui estudando, a gente vai adquirindo crescimento. Quando você vai à faculdade, no primeiro ano você está viajando, né? Ali, tudo para você é novo. Conforme vai passando os anos, os meses, os anos, você vai tendo aprendizados que, para você, aquilo que era novidade ontem já não é para você hoje. No caso da palavra de Deus é diferente, né? Mas eu estou querendo dizer em termos de crescimento. Quando você se forma, você recebe o título
de uma formatura e que todos possam dizer que você tem o conhecimento daquela área que você estudou. Na questão da palavra de Deus, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais vamos sendo transformados e crescemos em Deus, a ponto de aquilo que Jesus disse assim: quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus. As coisas espirituais, elas correm ao inverso das coisas materiais. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos estudar sobre os apócrifos. Nós vamos aqui, vai ter a definição sobre apócrifos, né? E se não tiver, a gente dá uma explicadinha, mas tem aqui. Claro que tem. É o livro de teologia. Na palavra, né? Você cresce para se tornar como uma criança. Isso. Isso é muito lindo, né? E no mundo você cresce para se tornar um velho. Bobo. Para se tornar soberbo. Né? Para se tornar cheio de ego. No mundo é assim. Para se querer sair sobre os outros. Mas no reino de Deus não é assim, não. E então vamos lá. Agora o tópico é os apócrifos e os deuterocanônicos. Anotou? Os apócrifos e os deuterocanônicos. No grego clássico, a palavra apócrifa significa oculto. Anotou? Ou difícil de entender. Isso em referência aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. Posteriormente, tomou o sentido de esotérico, ou algo que somente os iniciados podiam entender, jamais os de fora. Já a palavra deuterocanônicos significa segundo canônico. Anota aí. Os livros apócrifos ou os deuterocanônicos foram escritos principalmente no tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, no período intertestamentário. Anotou? Intertestamentário, ou seja, entre os testamentos. No século 3 e 4, época de Irineu e Jerônimo, o vocábulo apócrifa veio a ser aplicado aos livros não canônicos do Antigo Testamento. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita entre os anos 280 a.C. e 180 a 180 a.C. Foi a primeira a incluir os livros apócrifos. Jerônimo, no ano 405 depois de Cristo, incluiu em uma tradução latina do Antigo Testamento chamada Vulgata, porque lhe fora ordenado, mas recomendou que esses livros não fossem usados como base doutrinária. Ou seja, eu quero chamar a sua atenção, para você que está estudando, que esses termos que nós falamos aqui, Septuaginta, Vulgata, você estudou na primeira aula. Então, se você esqueceu do significado, volta na primeira aula e veja ali de novo, para que você possa isso e produzir em você um conhecimento maior e isso ficar gravado no seu consciente. Então, ou seja, mas recomendou que esses livros não fossem usados como base doutrinária. Por esse motivo, os cristãos que falavam o grego usavam esses livros juntamente com o Antigo Testamento canônico. Os reformadores foram, em parte, os grandes responsáveis pela eliminação dos apócrifos da Bíblia, por haver neles elementos inconsistentes como a doutrina protestante. Por isso que ficou 66 livros.
Mas se você pegar uma Bíblia das edições Paulínia, por exemplo, você vai ver que tem lá mais livros, porque são os livros apócrifos. Nós vamos falar aqui, mais para frente, sobre os livros apócrifos. É só para você ali dar uma pausinha. Não vou dizer para você beber uma água, porque é só 1 hora de aula, é bem pouco, né? E é muito importante a nossa atenção máxima na palavra do Senhor. Foi em 1545, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana proclamou alguns livros apócrifos como canônicos. Ela proclamou como canônicos. Detentores da autoridade espirituais para os seus fiéis, dando a eles, aos livros apócrifos, a nomenclatura de deuterocanônicos, ou seja, um segundo canon. Ou seja, aqui ele falou que, porque só a Igreja Católica era detentora, né, da palavra. Não era permitido que pessoas fora do concílio, fora do catolicismo ali do concílio da Igreja Católica, os bispos, cardeais, né, e na época acho que não tinha padre, era mais os alunos, né, os discípulos, os monges inclusive, só eles detinham, por exemplo, que podiam ler as escrituras. Foi o caso que aconteceu com alguns que leram as escrituras, fizeram que hoje inclusive foram dados como santos, que descobriram algumas coisas que eles começaram a combater. E aí eles foram chamados de hereges e até mesmo de bruxos e bruxas. E os queimaram nas fogueiras, né? Porque essa autoridade era só da igreja naquele período. Os 14 livros apócrifos deuterocanônicos são: 1. Anota aí. 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, 1 e 2 de Macabeus. Macabeus 1 e 2. Sabedoria, não é Cantares, viu? Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, adições ao livro de Esther, ou seja, ela tem mais capítulos nos apócrifos, mais do que esse que você tem aí na sua Bíblia, a nossa Bíblia que nós estudamos hoje. E também na Epístola de Jeremias, a canção das 3 crianças santas, a história de Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés e as adições ao livro de Daniel. Neste concílio, somente 1 e 2 livros de Esdras e a oração de Manassés foram excluídos dos apócrifos. Ok? Entendeu? Uhum. Quer fazer algum comentário? Não. Glória a Deus. Então vamos agora para um outro tópico. Testes usados para determinar a canonicidade. Então ele está dizendo aqui para um teste, né, para se determinar a canonicidade. Foram feitos. Em toda a história houve falsos livros e falsas mensagens. É de longa data que existem diferentes opiniões acerca dos livros que deveriam ser incluídos no Antigo Testamento. Nos tempos pré-cristãos, os samaritanos rejeitaram todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu e minha esposa, nós não somos professores de teologia. Por isso que nós intitulamos Vem Estudar Comigo, né? Uhum. Porque nós estamos estudando. É claro que já estudamos outros, mas estamos estudando esse. E sentimos no coração de compartilhar com vocês aquilo que nós estamos estudando. Então é assim, qualquer dúvida, às vezes eu posso não responder de imediato para você,
Mas com certeza eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você. Mas o que eu quero deixar claro é que nós não somos professores e nem mestres. Nós somos apenas pastores que estamos estudando a teologia junto com a palavra de Deus, para que você veja aqui a Bíblia, acompanhando com a Bíblia, para não entrar no erro de interpretação errônea. Amém? Amém. Certo isso? Certo. Amém. Tá certo, Óbvio? Certo. Ótimo. Tá vendo? Ele tá meio quietinho aqui, é porque ele tá fazendo um trabalho. Mas aí a gente, de vez em quando, dá uma cutucada nele para ele dizer, tô aqui, tô vivo. Em toda a história, então, já, né? Nos tempos pré-cristãos, os samaritanos rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento. Veja só, isso é importante, hein? Nos tempos pré-cristãos, os samaritanos rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Só os 5 livros. Olha que coisa, né? Por volta do século II a.C., em diante, obras pseudônimas, em sua maioria de caráter apocalíptica, reivindicavam para si a condição de escrituras inspiradas e encontravam aceitação em alguns grupos de pessoas. Isso aí, isso tem alguma semelhança nos dias de hoje? Tem, claro que tem. Já viu isso em algum lugar? Já, com certeza você já viu. Jâmia, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 D.C., tornou-se a sede do Sinédrio. Ou seja, no ano 70, depois que foi destruído, depois do ano 70, né, da destruição que foi no ano 70, depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Em 90 depois de Cristo, nessa cidade, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Al-Hanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o canon do Antigo Testamento. À época, só um lembrete aqui, vocês vejam que isso aqui, como demorou. Eles, até mesmo quando Jesus se apresentou no templo, eles pegavam lá os manuscritos, os rolos de pergaminho, e eles abriam um rolo de um livro e liam perante a congregação. Isso, imagine, desde Moisés até Jesus, e depois de Jesus, depois, no ano 90 depois de Cristo, é que eles foram, então, agora determinar como canon, né, o Concílio Supremo dos Judeus. Então, veja como isso foi bem difícil, até mesmo, não que seja tardio, mas como o povo judeu estava um pouco ali demorando para reunir os livros e considerá-los como canônicos. À época, houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, especialmente dos escritos. Note-se, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Ou seja, ratificar porque todos os séculos os pergaminhos eram aceitos. A inspiração deles também. Mas esse ratificar, né? Eles colocaram e consideraram como um livro maior, né, ou canon. No período patrístico, houve dúvida entre os cristãos se os livros apócrifos da Bíblia grega e latina deveriam ser considerados inspirados ou não. Essa controvérsia culminou na Reforma Protestante, que foi de Martinho Lutero, porque a Igreja Católica insistia que os livros apócrifos faziam parte do Antigo Testamento, como sendo inspirados, o que é negado pelas igrejas protestantes. Ou seja, até hoje eles têm dificuldade para assumir isso, porque se você pegar a Bíblia das edições paulinas, você vai ver os livros apócrifos lá, né? na Bíblia das edições paulinas. O que qualifica um livro a ocupar um lugar no canon do Antigo ou Novo Testamento não é simplesmente o fato de ele ser antigo, informativo e útil,
mas sim que tem a autoridade de Deus para o que diz. Compreendeu? Tem que ser confirmado pelos outros, em como Deus falou, né? A Isaías, a Daniel. Aí, de repente, no meio entra uma história que não tem a ver, né? Isso. Então, teve que ter a confirmação ali de ter uma constante ali, né? Na confirmação. Deixa de ter informação? Não. Não, tem informação histórica, útil, né? Sim, mas eles precisam ter autoridade de Deus para o que se diz. Como o Antigo Testamento estava estabelecido como palavra de Deus, fez-se necessário que a Igreja de Cristo administrasse diligentemente sua coleção de livros sagrados após a morte dos apóstolos. Os seguintes princípios foram usados para determinar a posição de um livro no cânon sagrado. Então anota aí. Primeiro, apostolocidade. Anota. Apostolocidade. Anota no seu caderno. Ou seja, o livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém associado de perto com os apóstolos, que era o caso de Teófilo, que escreveu junto de Paulo, né? Que escreveu. Não, Lucas escreveu. Não, mas. Teófilo. Mas peraí. Deixa eu me lembrar aqui. Quem escreveu junto com João na ilha de Patmos? Foi Teófilo. Foi Lucas. Lucas? Não. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos junto com o apóstolo Paulo, na prisão. Mas é Teófilo, sim. Se não me engano, tá? É como eu falei. A gente, às vezes, pode surgir alguma dúvida. A gente vai lá depois, pesquisa e depois chega para você aqui e fala, olha, falamos assim, não estava muito certo, é isso aqui. A gente tem que ter a humildade para reconhecer, né, que precisamos, nós estamos aqui estudando. E como estamos estudando, estamos a conhecer. Essa questão tinha especial importância com respeito aos evangelhos de Marcos, de Lucas, de livro de Atos, de Hebreus, já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os 12 e a autoria dos Hebreus era desconhecida. Aí, se alguém